Sharp. Opa, muito bem, às 7 horas e 14 minutos, com muito atraso, estamos no ar, terça-feira, dia 4, para mais um São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na jogada, e temos muitos assuntos para debater no dia de hoje, porque foram decididos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, hein? E temos dois clássicos e um deles, meu amigo, não é nada menos que Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco para decidir esse confronto para quem vai para as quartas de final da Copa do Brasil. Falaremos disso e muito mais, então desde já eu dou meu boa noite ao Salvador Rangel, muito boa noite, muito obrigado pela presença, o operador que é bom pra Dedéu, e claro, a ele, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Agora sim, Salvador. Boa noite, São Gonçalo e região. Boa noite, Salvador Rangel, que chamou por mim. E aqui estou eu. Boa noite, David Sharp, o apresentador que não perde o charme, que não perde a paciência só no WhatsApp. Boa noite para nossos convidados que estão aqui, os quais o David ainda vai apresentar. Mas são dois, gente. Adianto que são dois. Ô, David. De novo, casa cheia hoje, Lucas Haddad. Casa cheia. E aí, eu vou começar com o meu destaque, já que a gente vai falar muito aqui de futebol nacional e carioca. Vou começar com o futebol de São Gonçalo, ou de Itaboraí, porque Léo Sabino pede diminuição dos erros defensivos do Itaboraí. É o seguinte, Itaboraí vencendo, tá na Série B do Carioca. A gente fala mais em breve. Pois é, não deixa de ser região, né, Lucas? Se não é São Gonçalo, é região. Como sempre, damos o boa noite, não só para São Gonçalo, como para a região também. Itaboraí faz parte. E, claro, a todos vocês que acompanham pela web, pelos aplicativos e também pelo sãogonçalofm.com. Diga. E aí você me pergunta, mas quem que o Itaboraí tem que vencer para subir? Então você me responda, quem? O São Gonçalo Esporte Clube, que já está eliminado. Ah, mas então a gente pode torcer pro Itaboraí, já que o São Gonçalo não tem mais chance, né? Não pode, não vai cair também, não vai subir, não vai acontecer. Deixa o Itaboraí levar, São Gonçalo. É porque é região, né, Lucas? É São Gonçalo e região pra quem fazemos nosso programa, é claro que a preferência é dos clubes de São Gonçalo. Então, muito boa noite, Rômulo Diego Moreira, o RDM, como chama o Malagueta, aquele cara que tem um olhar especial aqui do Rio de Janeiro, tem muita crítica e também muita visão interessante pra discutir aqui com a gente. Então, boa noite e, claro, já pode dar o seu destaque inicial. Boa noite, David, boa noite, ouvinte, boa noite, Lucas. O meu destaque vai para o Eurico Miranda, o presidente do Vasco, com a língua super afiada. O Eurico falou hoje, acusou a administração do Roberto Dinamite de ser criminosa. Ele que entregou, não sejamos inocentes, né? Ele entregou o Vasco devendo 192 milhões de reais e acusa essa gestão irresponsável de entregar o Vasco devendo 608 milhões de reais. A gente vai comentar isso aqui. Show de bola, muito bom, Rômulo Diego Moreira. E agora, o cara que tem um olhar diferenciado de São Paulo, o paulista, que vai comentar muito com a gente aqui, debater, grande Rodrigo Serpelloni, o comentarista que tem nome. Boa noite, Rodrigo, e o seu destaque inicial, por favor. Boa noite, David, tá quase virando vinheta, hein? Boa noite. Ah, com certeza. Pra quem não conhece, Rodrigo Serpelloni, o funk do MC Serpelloni, o rap, né? O rap, perdão, do MC Serpelloni. Procura lá no YouTube que você vai ver o cara que tem nome. Que isso, David. É, bom demais. Esse cara é um compositor. Vai, Rodrigo, vamos logo. Boa noite, amigos da São Gonçalo FM. Meu destaque inicial também vai pro Eurico. Outra declaração que ele disse numa entrevista coletiva hoje foi uma resposta para o atacante do Flamengo, Emerson Sheik, que havia provocado a instituição do Vasco em uma entrevista anterior ao Esporte Interativo. E hoje o Eurico respondeu falando assim: quem é Sheik? Vai daí, David. Pois é, quem é Sheik? O Sheik disse? E o Sheik respondeu falando, sabe o quê? Teve tréplica do Sheik, e ele simplesmente, claro que não vou falar agora porque a gente está apenas nos destaques iniciais, mas eu adianto o seguinte, ele falou: eu com 5 anos ganhei coisa que o Vasco nunca ganhou em 116. E falou, eu sou Sheik, boca lavada e língua afiada, ou seja, é muito... Aliás, Lucas Haddad, é bom isso pro futebol, né? Uma coisa que faz falta, né? Uma coisa de jogadores, personagens assim. Até porque o Eurico fala o que quer, também vai ter que ouvir o que não quer. O Eurico, aliás, que deu entrevista hoje coletiva com uma cara de moribundo Lucas Haddad. A saúde dele parece que não tá tão boa assim, não. Que ele deu uma entrevista, a coletiva cara de morto-vivo. Né? 11 da manhã. Exatamente. Já sabendo lá o adversário. Caiu logo quem?
Logo quem? Logo o Flamengo. Então, Salvador Rangel, não temos tempo a perder. Eu convido você que nos ouve a encarar e curtir a nossa página do Facebook, que é facebook.com/antenados na jogada, facebook.com/antenados na jogada, e se inscrever no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/antenados na jogada. Então, vamos para o primeiro intervalo rapidinho e voltamos com muito mais São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar! Hoje com 5, meu Deus, cantando. Vambora, já voltamos. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831-9076. 99831-9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 7h22 você ouviu Rihanna com I Found Love e voltamos com o São Gonçalo Sport Show. E claro, o Lucas Haddad vai dizer pra gente se tem jogo hoje. Tem jogo hoje, Lucas? Tem jogo hoje, David. Série B hoje tá pegando fogo porque tem bons confrontos. Todos às 21 horas, 9 horas. América Mineiro e Paraná Clube, Sampaio Correia e Bragantino. Muito bem, e agora falamos então da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu hoje na sede da CBF e os jogos são os seguintes: Lucas Haddad, Internacional enfrenta o Ituano, olha que molezinha, hein? Olha lá, calma, olha que molezinha. Tem mais molezinha aí, não tem não? Copa Vamos lá. do Brasil sempre tem surpresa, né? Pois é, ainda mais sendo Copa do Brasil, mas agora os clubes da Libertadores, como Internacional, entraram na disputa. Muito bem, São Paulo enfrenta o Ceará, o Cruzeiro, o Palmeiras, aí um jogo grande, um jogo bom. O Fluminense enfrenta o Paysandu, outra molezinha, Lucas. Olha, vamos lá, é melhor pegar o Paysandu? Não é melhor pegar o Paysandu do que pegar um time da Série A, um time grande? Concordo. Então. Mas o Paysandu não é mais hoje um time daqueles tempos. Não é o time que ganhou de 1-0 do Boca na Bombonera. Não é aquilo ali, mas vamos com calma, gente. O Fluminense levou ano passado, parece que foi ontem, né? Perdeu pro América de Natal. Lucas, o Paysandu perdeu em casa do Botafogo na Série B. Vamos falar aqui a realidade, Olha, né? é Copa, filho. A gente tem que respeitar sempre. Perdeu. Ó, se você tivesse que escolher, o Paysandu Bahia seria escolhido. Óbvio que é melhor pegar o Paysandu. Mas acaba aí. Acaba aí, porque o futebol é no campo e o jogo lá é na volta. E lá na volta, amigo, a volta é lá. E lembramos que nesse ano mesmo já teve uma surpresa de falar graças a Deus, Deus foi muito bom com a gente, de cair esse adversário foi um tal. Presente de Deus. Presente de Deus. Disse um diretor do Corinthians quando... caiu com o Guarani do Paraguai. Pois é, a gente viu que o presente era de grego, não era de Deus. Então o que a gente tem que entender Troia. É que na volta o jogo vai ser lá. E o Mangueirão lotado, amigo, 60 mil, vai ter por aí mesmo. Vai bater recorde esse Mangueirão lá. E aí... Até porque, Lucas, ano passado o Fluminense foi eliminado por um América time de menor de Natal. expressão. América de Natal. E na fase anterior ainda, que não né? tem a Verdade, massa que o Paysandu tem. Não, e o Flamengo, por exemplo, tomou 3-0 do Curitiba. Só foi reverter nos pênaltis no Maracanã. Então tem que tomar muito cuidado, sim. Pois é, e o jogo da volta é lá. Mas posso continuar passando os jogos aqui? Deve. Então, muito bem. Fluminense e Paysandu, falaremos um pouco mais tarde do Fluminense. Grêmio e Curitiba, Atlético Mineiro e Figueirense, e Corinthians e Santos. Corinthians e Santos é o primeiro clássico, eu falei que tinham dois, né? Corinthians e Santos. E Salvador Rangel, o outro clássico das oitavas de final da Copa do Brasil é Flamengo e Vasco, Salvador Rangel. O clássico do bate-boca. Vai, Salvador. Pois é, Flamengo e Vasco nas oitavas de final e Lucas Haddad, Rodrigo e Rômulo. Já adianto que pra vocês, pelo menos uma opinião que eu compartilho, aliás, uma opinião do Mauro César Pereira. Ele postou no Twitter dele hoje, e Mauro César Pereira que participou com a gente na sexta-feira, um convidado. Postou onde? Né? No Twitter dele. Eu não posso ver porque eu sou bloqueado por ele. Olha ele que não ouça isso, senão ele não participa lá do programa. Olha só, o Lucas, Rodrigo e Diego,
e Rômulo, né? Rômulo Diego, né? Você me complica, Rômulo, mandando falar 3 nomes, tá vendo? É Rômulo Diego Moreira. Rômulo Moreira, pronto. O que acontece é o seguinte, foi pra mim, na minha opinião, e é a opinião que eu compartilho inclusive do Mauro César, foi horrível o Vasco ter caído com o Flamengo nessa disputa de oitavas de final. Horrível pra quem? Para o Vasco. Pra mim não, sabe por quê? Sabe por quê? Posso Pode dizer. primeiro justificar? Horrível pelo seguinte sentido. O Vasco, a obrigação dele, até como você já concordou comigo, é o quê? Escapar da segunda divisão. É focar no brasileiro, certo? Perfeito. E aí, com esse campeonato à parte que vai ser agora a Copa do Brasil, esse confronto contra o Flamengo, é obrigação, ainda mais imposta pelo Eurico, temos que eliminar o Flamengo, temos que seguir adiante, temos que ganhar do Flamengo. O que acontece? O Vasco vai se focar todo na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro vai ficar cada vez mais difícil. Não sei se vocês concordam. Agora pode vir, eu posso pegar o lado vascaíno agora? Esse é o lado racional, Tá, não digo que é o vamos lado agora- flamenguista, Não, é o lado eu racional. vou falar o lado vascaíno, de ver a coisa. O lado, realmente, tem um vascaíno que veria dessa forma, eu vou pegar o lado vascaíno agora do otimista. O vascaíno otimista vai pensar, pô, a gente só vence clássico. É Fluminense e Flamengo. A gente não consegue vencer fora do Rio. Tá isso. A gente já provou que bate de frente com o Flamengo e com o Fluminense. Mas pega time de fora, se ferra. Sabe de uma coisa? Deixa vir. Se eu fosse o vascaíno, eu pensaria isso. Deixa vir. Mas a prioridade Olha, não é fugir da cidade. Com da Série B? certeza é a prioridade. É a prioridade, mas eu discordo dessa visão. Eu acho que seria pior, na atual situação do Vasco, pegar o que o Fluminense pegou, que é o Paysandu. Por quê? O Fluminense tem obrigação de passar. A partir do momento que você pega um clássico, é 50-50. Se o Vasco perder pro Flamengo ou passar pelo Flamengo, tanto faz. Então, imagina se o Vasco pega o Paysandu e é eliminado pelo Paysandu. Imagina a moral pro segundo turno. Já vai estar moral zero. É, moral zero. Pegar Já vai o entrar Vasco e rebaixado. Ituano. O Ituano elimina o Vasco. Mas não é a moral zero, sabe por quê? Porque o foco vai ser o Campeonato Brasileiro. Olha só, a Copa do Brasil é um plus, não é uma obrigação, não é a necessidade. David, O foco é o Campeonato Brasileiro. Mas você vencer o Flamengo, você eliminar o Flamengo pode trazer uma motivação enorme pro time. Mas e o prejuízo no do Campeonato Brasileiro? E o prejuízo Mas até vai lá? ter que acontecer, sabe por quê, ô David? Porque, bem ou mal, o Vasco vai ter que jogar a Copa do Brasil. Fosse o Flamengo fosse contra, ele ia ter que dedicar, ele ia ter que entrar em campo de qualquer jeito. Ia entrar em campo, mas podia entrar sem aquele foco, sem aquela obrigação toda. Não, mas Como, por isso não exemplo, existe. lembra no passado, nas oitavas de final, quando o Flamengo entrou contra o Goiás e perdeu de 3-0 lá? Contra o Curitiba. Contra o Curitiba, perfeito, perdão. Contra o Curitiba entrou e perdeu de 3-0 Aí lá. voltou e teve que virar o jogo. Pois é, e o Luxemburgo não tava nem aí pra derrota contra o Curitiba, porque ele falava, a nossa obrigação é fugir da confusão, a Copa do Brasil seria muito boa, mas não é essencial agora, ele falava isso, até Mas não a fugiu, torcida do não, Flamengo mas conseguiu ficou... chegar longe. Só Perdeu lembrando- numa coisa pitoresca pro Atlético E aliás, Mineiro. num erro absurdo do próprio Luxemburgo. Não, e Pois só é. lembrando também que em 2013, quando o próprio Flamengo foi campeão, em bom momento do Campeonato Brasileiro, ele brigou pra não cair. Então, às Aliás, vezes é até naquela bom, né, no Campeonato naquela Paralelo. eliminação contra o Cruzeiro, naquela eliminação no Maracanã com o gol do Elias, que eliminou o Cruzeiro, aquele jogo, Exato. o Flamengo brigava pra não cair, acho que se bobear tava na zona de rebaixamento. Eu não tenho essa informação, mas acho que tava na zona de rebaixamento aquela altura. Exatamente. Eu sou mais do lado mais otimista. Se elimina um grande rival, vai com muita moral pro segundo turno pra escapar. E outra conseguir seus coisa. pontinhos pra escapar. Imagina o que acontece. Imagina acontecendo com o Vasco, o que aconteceu ao Fluminense lá, que ele perdeu pro América de Natal. Qual a moral que ele. O Fluminense decaiu muito. O Fluminense, quando perdeu pro América de Natal, tava bem no brasileiro. E deu uma caidinha, a moral caiu um pouco por conta disso. Então, tem também os dois lados. Se o Vasco pega um Ituano, um Paysandu, qual outro aí que tá também na de Série A? Figueirense é de Série A. Não. Ceará. O Ceará é lanterna. Ituano, Ceará e Paysandu. Tá bom, se o Vasco pega um Ceará, que é a lanterna da Série B, e leva uma porrada do Ceará, que não é difícil, o Ceará também tem essa coisa de Copa, o Castelão lotado. O Ceará é um time copeiro, já O chegou em Ceará final. já eliminou o Flamengo em 2011, Flamengo do Isso. Ronaldinho. E ganha a Copa Ganhou do a Nordeste Copa do atual. Nordeste esse É o ano. atual campeão, já chegou em final de Copa do Brasil em 94, perdeu pro Grêmio. Se o Ceará apronta pra cima do Vasco, o Vasco vai com que moral jogar a Série A? Zero. Então assim, já que o Vasco só vence de rival carioca, é um jogo de casa, é um jogo que não vai precisar nem fazer viagem, tem isso também, o Vasco tem que viajar lá pra Belém, né? Joga logo aqui, resolve logo tudo aqui, entendeu? Se tiver que passar, passa. Se perder também não vai ser um absurdo. Perdeu, foi eliminado. É clássico, como você mesmo disse. Agora, vai ser um confronto muito mais duro do que as últimas partidas, né? Lembrando que o Vasco perdeu no Brasileiro, ganhou no Brasileiro, né? O Flamengo perdeu.
No Carioca também foi favorável ao Vasco, que passou pra final, mas o Flamengo ganhou aquele torneio preparatório, aquela Copa lá dos Campeões com o São Paulo também. Torneio Mas de vai verão, ser muito né? mais De duro, Manaus. vai ser muito mais duro, por quê? Por um motivo muito simples, agora tem Guerreiro e Sheik pro lado do Flamengo, né? E o Perfeito. Ederson. E o Ederson que E vai agora é estrear Copa agora. do Brasil, não tem árbitro carioca, não é o Eurico que manda na arbitragem. Entendeu? Eu soube aí que o Eurico tava tentando colocar a arbitragem caseira, regional, em jogos clássicos, pro segundo turno. Por que será, né? Eu não sei, mas ele tentava. Eu não vou fazer nenhuma humilhação. Eu vou deixar o ouvinte ter sua capacidade de abstração, de pensamento e imaginar o porquê. E a CBF não permite. Falou, não, quem escala é a gente. Esquece isso de árbitro carioca pra jogo carioca. O Eurico tava tentando. Não tem isso também. Copa do Brasil também tem esse componente que não vai ter esse pênalti mandrake. Creio eu. Ô Lucas, acontecer. você vai ter que se segurar muito pra não falar mal do Eurico no programa de hoje. Por quê? Vai ser o assunto principal do programa, a gente vai porque falar teve a de guerrinha. Eurico Vai várias ser o vezes. assunto principal, pois é. Mas falando agora do regulamento da Copa do Brasil, que mudou, hein? Mudou. No seguinte sentido, não tem mais gol, assim como a Libertadores, o gol fora na final não existe mais, ou seja, no primeiro jogo e no segundo, né, em campos diferentes, como diferentemente acontece com, se, por exemplo, nesse jogo agora, nesse confronto entre Flamengo e Vasco, se ambos forem no Maracanã, já não existe gol fora, já não existe esse critério, Vão ser no porque são no Maracanã. mesmo estádio. Não sei, vai que o Eurico quer mandar o jogo pra São Cuiabá Januário, de novo, não, Cuiabá de novo, vai saber. Tá. Pois é, pode ser. Mas se forem no Maracanã, não haverá isso, assim como na final também acontece na Libertadores, não vai existir esse gol fora. E outra coisa, outro detalhe, é que nas quartas de final haverá outro sorteio, ou seja, não tem aquele negócio de você encarar um time nas oitavas de final e aí já saber o seu caminho traçado até a final, né? Já ter aquele chaveamento. Dessa vez não, quartas de final também haverá outro sorteio, assim como acontece na Champions League também, né? Exatamente. Enfim, Aí já na semi pra frente, aí já é das o... quartas pra frente... já é o chaveamento Isso, normal. Entendi. Ô David, só passar uma informação aqui dos 8 clubes que vão jogar em casa o segundo jogo das oitavas, que é uma pequena vantagem, né? Assim, os Claro que é uma 8 vantagem. clubes são Ituano, Ceará, Cruzeiro, Vasco, Paysandu, Grêmio, Figueirense e Corinthians. E aí é uma mescla dos clubes do pote A com os clubes do pote B, né? Exatamente, o sorteio parece que foi legal, Não, parece que foi... O sorteio, a sorte ajudou a equilibrar a coisa. É, exatamente. Pois é, mas o que vocês acharam desse detalhe aí, dessas mudanças no regulamento? Eu acho legal, eu acho até que... Você pulou a frente do Roma, Perdão, continua. vai lá, Rômulo. Não, eu ia comentar que, por exemplo, no Clássico Paulista, o Santos está querendo colocar o jogo no Pacaembu. Então seriam os jogos em São Paulo, na capital. Mas não seria no mesmo estádio. Não no mesmo estádio. Não no mesmo estádio, né? O que eu acho que diminui a vantagem do Santos. Acho que jogar na Vila pro Santos é melhor. Ah, não sei não, hein? Eu acho que pro Santos é melhor jogar na Vila. Jogar Eu na acho Vila, melhor mais jogar no cara- Pacaembu. Esse Santos aí que a gente tá vendo... As histórias do Santos jogando em São Paulo são muito vitoriosas. Não, Não, Rodrigo. Na Vila também. Rodrigo, nosso E no Maracanã jornalista paulista aqui, ele pode responder bem sobre isso. Mas a Vila é a casa do Santos, né? Tem... É a casa, mas joga com pequenos públicos sempre, né? A não ser É. que sejam, claro, uma partida de Copa, né? Copa do Brasil. lota. Aí Mas tende a lotar. O ou dar Santos um bom dificilmente público, lota o Pacaembu também. mas... Ah, já vi, cansei de ver jogos recentes. Até a própria Libertadores, o Foi Santos no conquistou no Pacaembu. Pacaembu. Foi no Exato. Pacaembu, a Libertadores. Lotando, e não, em vários jogos. 30 mil, 40 mil. A final do Paulista, ó. Sim, mas aí você está falando de jogos importantes. Mas esse jogo não é importante contra o Corinthians? É, mas eu tô falando assim, em jogos não importantes, o Santos também não lota o Mas a Pacaembu. Copa do Brasil, por exemplo, do ano passado, o Santos eliminou o Botafogo no Pacaembu, 5-0. Entendeu? Por aí Não, vai. ganhou o Paulista, os últimos Paulistas, quando ligou contra o Corinthians, ganhou na Vila Belmiro. Mas a Libertadores, que foi eliminado pro Corinthians, também foi na Vila Belmiro, que o Sheik até fez gol do Corinthians em 2012. Vocês lembram a semifinal, Santos e Corinthians, da Libertadores de 2012? Foi na Vila que o Santos mandou o jogo. Ah, não sei, eu prefiro que seja na Vila Belmiro. Se eu fosse santista, eu preferiria que fosse na Vila. A Eu torcida também. do Santos sempre... Bom, enfim, a maioria da torcida é de São Paulo. Agora, não é de pra Santos. ajudar o David, eu lembro de outro Pacaembu jogo no seria Pacaembu. mais economicamente falando, né? Mais interessante. Outro jogo histórico pro Santista de mata-mata no Pacaembu foi aquele Santos 5, Fluminense 2, em 95. Foi no Pacaembu. É verdade. Agora, eu acho que o confronto mais complicado vai ser Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho que esse confronto é muito duro. Esse vai ser, isso é realmente... Segundo jogo lá em Minas, né? Equipes que se equiparam, né? E o... Não, pode Não, continuar. pode continuar. Pode É que ir, o Cruzeiro deve estar mordido com o Palmeiras, né? Que levou o técnico, o dirigente. Mas o Cruzeiro despediu o Marcelo Oliveira.
Sim. Pois é. Não Sim, foi, sim. Não tem não negócio foi a de não foi, proposta do Palmeiras que tomou, tirou o pois técnico. Não foi. Não, mas eles devem querer ter um pouco de vingança ali. Não, é um componente legal. São dois times com origem italiana, que eram Palestra Itália. Tem isso do Marcelo Oliveira ser o técnico atual do Palmeiras e impor muito do que o Cruzeiro foi nos últimos anos, tá impondo no Palmeiras. Entendeu? Isso é legal. Apesar do que o Ricardo Goulart, palmeirense, que é o Gabriel, que é aquele cara que dá equilíbrio no meio campo, se contundiu. Vai ficar o jogo inteiro, vai ficar o ano inteiro fora agora. Exatamente, não tem Mas uma vai peça ser- de reposição à altura. Vai ser um duelo muito igual, muito parelho. E Tem tem o... muitos engraçado, né? Tem tanto atacante, tanto meia ali mais pra frente, mas o Gabriel, que é peça fundamental no time, não tem Na um substituto volância. pra ele. Foram né? 24 contratações e pra substituir o Gabriel você não tem um jogador Não igual. tem. E olha que volância, Parece o até um volante castigo, né, o Rodrigo? Pode ser um castigo dos deuses, talvez. Castigo dos vai deuses do aprender. futebol. E olha Mas- que volante não é uma peça difícil de se achar. Não é tão rara assim hoje em dia. Muito Aliás, do- no futebol brasileiro de hoje em dia é muito fácil, tudo né? é volante hoje em dia. Exato. É isso O aí. Flamengo queria E o- contratar um volante pra resolver os problemas ofensivos, por acaso o Elias, né? E do outro lado também desse confronto tem o Luxemburgo, que já tem um passado também com o Palmeiras, né? Só pra apimentar um pouco mais aí. Verdade. Mas olha só, o diretor de competições da CBF, Manuel Flores, ele acredita que o formato adotado e a mudança no regulamento, que deixa de considerar o gol fora como critério de desempate na final, darão mais emoção à disputa. E além disso, ele falou sobre também a possibilidade de ter esse sorteio de novo nas quartas de final. Vou abrir aspas pra ele aqui. Pode, Lucas? Pode não, deve. Beleza, então ele falou o seguinte: muitas vezes a gente sorteava as oitavas e o clube já sabia seu caminho até a final. De repente pegava uma chave mais fácil e era beneficiado. Queremos dar uma apimentada e achamos interessante. O que vocês acharam Olha, disso? bem ou mal, o sorteio ele pode dar uma chave mais fácil ou mais difícil, não importa isso. Essa questão de, porque o sorteio vai evitar chaves fáceis. Não vai também. Vai que o Fluminense passa lá do Paysandu, que é um adversário abaixo dos times de Série A, aí tem um sorteio e ele pega outro azarão. É relativo, depende. O isso aí time tem que resolver no campo. Pois é, o sorteio pode dificultar, não tem nada, isso não tem nada demais. O bom mesmo é o suspense. Agora, uma coisa que eu não gosto é esse negócio de... A competição segue toda num formato. Olha só, o gol fora de casa vale como critério de desempate. Aí chega na final não vale. Eu acho isso meio esquisito, eu não gosto disso não. A Acho que tinha que ser de um Libertadores é jeito. isso. Eu sei, mas eu acho esquisito. Acho que tinha que ser ou de um jeito ou de outro. Olha só, ou vale ou não vale, entendeu? Porque aí parece que, olha, o gol fora de casa é uma coisa assim que a gente bota pra forçar uma eliminação. Mas como ele é uma coisa forçada, na final não vale. É como se as outras etapas não valessem nada, né? Como o contrário, as outras Parece que etapas... não dá, elas parece que não dá levar- legitimidade. Isso, Aquilo que é você esquisito. tá conscientizando o campeonato todo. Fica muito esquisito, eu acho. E muda a característica. A gente vê a final da Libertadores, River e Tigres. Isso era citado o tempo todo. Olha, o River não tá saindo muito porque o gol fora de casa não tem mais importância. Aí, tanto que o River tava lá, levando a banho-maria o jogo. Foi um jogo morno, né? Vai ser amanhã de novo, a final de fato lá no Monumental. Mas esse resultado de 0x0 seria muito mais interessante se houvesse gol fora, né? Tudo bem, mas... Como Pro Tigres. Seria Pois muito mais interessante como pro não Tigres. tem, o River tava se lixando. Verdade. Entendeu? É isso que eu tô falando. É verdade. Mudou completamente. Agora eu vou fazer uma piadinha aqui rápida. E lá vem. David, o Botafogo escapou de boa, hein? Se o Botafogo tivesse, pegaria o Atlético Mineiro. Imagina como seria. Ué, mas o Atlético Mineiro é um freguês, né, recente do Botafogo. O Botafogo, o Atlético Mineiro é freguês do Botafogo. O Botafogo tem Mas levado o Atlético vantagem, hoje- Rômulo tem levado Não, mas vantagem o Atlético todas, hein? Mineiro hoje é o melhor time do país. O Não, Botafogo com ia certeza, sofrer, mas a gente Botafogo- tá falando de Mas passado o Botafogo recente. tem suas místicas também. Futebol envolve isso. Eu mesmo apostava em Vasco em cima do Fluminense por conta disso. Que o O retrospecto Vasco não ganhou do recente... Fluminense no Maracanã? Foi, retrospecto recente. Essas coisas existem, Romulo. Não, mas Essas o Botafogo tá maluquices desmontando o time existem. todo, ia ser muito... Eu acho que o Botafogo ia tomar uma surra. Não tá desmontando o time todo. Saíram os atacantes, beleza, mas fora Hoje isso eles quem saiu? dispensaram mais 5. Mas não do time titular. Mas não o time titular, mas mais 5 atletas. Sim, claro, mas Complicado. o time do Botafogo tem uma base. Ou seja, não ia ser uma coisa assim, o Botafogo não ia tomar de 10-0 os dois jogos. Não ia ser assim, Rômulo. Olha, eu não sei não. Enfim, mas o que acontece é que o Mas Botafogo não dá, tá fora... a gente não pode discutir não pode um especular. factual que nem histórico. existe, isso, é uma previsão absurda. Então, vamos ao que interessa e vamos à polêmica e vamos a Eurico Miranda declarando hoje o que ele acha sobre o Emerson Sheik, o que o Emerson Sheik falou sobre Meu Flamengo. pai do céu. Flamengo não tem rival. A gente postou isso na nossa página, inclusive, hein, Lucas? Flamengo Foi. não tem rival. Vasco, quem é Vasco? O que é Vasco? E aí o Eurico Miranda respondeu o seguinte: posso soltar, Salvador? Salvador, Dá liberou. uma aumentada no Salvador fez o microfone sinal aí. de ok.
Olha. O Sheik é um nome que veio pauta aqui. Falou que o Flamengo não tinha rivais à altura. Mas agora eu vou. Em casa, que era Mas eu deixo eu te fazer uma pergunta. Quem é Sheik? o Emerson, o jogador que teve em pauta pra ver. Mas também quem é Sheik? Primeiro que um jogador. Agora vou logo te dizer. Eu não falo sobre jogador. Mas jogador que tem que mudar nome, meu amigo. Muita calma nessa hora. Qual é o entendimento que ele tem em relação a isso? Então, ele vai dizer que não precisa de cartaz, só precisa de cartaz. Faz um monte de... Eu vou dar papo para Sheik. Porque tem pessoas que têm... As pessoas têm que entender, jogador de futebol, treinador de futebol, profissional, tem que entender que quando se referir às pessoas, tudo bem. Se referir à instituição, eles têm que lavar a boquinha. Para se referir à instituição, tem que lavar a boquinha, porque estão muito longe da instituição. E aí? Olha, o Eurico não mentiu, agora? não. O Eurico não mentiu. O futebol respira, meus amigos, com essas declarações. E graças a Deus ainda tem personagens assim, né? Pro bem do futebol. Exatamente, pelo bem Quer do dizer, futebol. pro mal do Vasco, mas pro bem do futebol Não, em geral, né? Isso aí é pro bem do futebol. O que ele faz ali de administração Exatamente. é pro mal. Se O Eurico ele tá lá tem no defeitos, Vasco, mas a ele- qualidade é essa, de querer falar. E ele falou uma coisa essa Eu aí, o acho, Eurico tá correto. eu acho um ônus muito grande pra pouco bônus. Ou seja, a maneira dele falar e da provocação Claro. é muito pequeno em relação ao Ao malefício, benefício que ele traz. ao malefício É, o que ele malefício traz. que ele Exato. faz, Exato. Mas, em todo caso, essa provocação é muito sadia. É o mesmo Eurico que falou que o Ronaldinho teria o prazer de jogar com o Andrezinho. Aí ele tava errado, aí ele falou besteira, foi burro. Agora ele foi certo. Tá brincando, foi um farrão. Mas o Sheik que começou provocando lá, com o negócio do esporte interativo, zoando o Vasco também. Então ficou uma coisa, foi um farrão das duas Isso partes. aí que o Eurico falou é uma verdade. Fato, não há jogador que se compare a uma instituição. Não há. Nunca vai Mas existir. você vai ouvir a resposta do Sheik agora, meu amigo. E vamos, a gente vai debater ela, vamos lá. Então, muito bem, o Sheik postou no Instagram dele, a rede social, o seguinte: cuidado, a casa está caindo. Eu tenho apenas 5 anos de Brasil e não 116 anos. Fiz algumas coisas interessantes. Exemplo, campeão da Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Taça Libertadores, Mundial de Clubes. Esses últimos poucos clubes têm. Vasco, por exemplo, não tem, né? Imagina podendo jogar 116 anos. Muito prazer, Márcio Passos de Albuquerque, apelido Emerson Sheik, atual jogador do Flamengo, e minha boca está limpa e minha língua sempre muito afiada. Aí eu vou perguntar, tá bom, Sheik, tu tem esses 5 anos. Não, no Brasil. não, mas eu tô falando os títulos, são quantos? sim. É 3 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial e uma Recopa. 3 brasileiros, 6 uma títulos. Recopa, uma Libertadores e um Mundial. Tá, são 6 títulos. Sim. Em 116 anos, o Vasco tem pra lá de 40 títulos, cedeu jogadores pra seleção brasileira, que é pentacampeã do mundo, uma coisa que o Sheik nunca chegou perto de pisar e vestir uma camisa amarela, entendeu? Nunca pode se comparar o legado de um clube em relação de um jogador. Claro, Entendeu? até porque, por um motivo muito simples, o futebol é um esporte coletivo, não é tênis, ele não ganhou. Quem ganhou o Mundial foi o Corinthians, quem ganhou o Brasileiro foi o Flamengo, foi o próprio Corinthians depois. Fluminense. Também. Fluminense. A Recopa, o Corinthians também. Exato, ele não ganhou, né? Ele Ele foi ganhou, só... ele tá. Ele Não, ganhou ele ganhou sozinho. como. Não, ganhou, mas não ganhou sozinho. Não, mas ele não ganhou sozinho, ganhou foi a instituição. E É a outra, pra que ganha o instituição título. hoje no Brasil ser grande... O futebol é um esporte coletivo. Perfeito. E Rômulo, hoje pro Corinthians ser grande e pra ele poder estar jogando um futebol brasileiro grande pra ganhar mundial, se hoje o futebol brasileiro pode mandar times para o mundial, é porque tem times, tem equipes e histórias como a do Vasco da Gama, que construiu estádio próprio, entendeu? Que recebia presidente da República lá. O futebol brasileiro não é grande por causa do Sheik, mas é grande por causa do Vasco. Muito Isso é bem verdade, falado, Isso Lucas. é verdade. Muito bem falado. Entendeu? Eu espero que amanhã o Eurico responda ao Sheik, pra gente ver mais polêmicas. Eu torço por Não, eu isso. também, eu quero que tenha essa. Eu gosto dessa coisa legal. E é legal o Sheik falar, olha, é legal o Sheik se exaltar. Mas nesse caso o Eurico tá certo. Cara, pega os clubes do Brasil que eles fizeram pelo futebol mundial, formando a seleção brasileira, formando a escola que é isso aqui pra futebol.
É uma coisa assim que o maior time hoje da Europa, que é mais vencedor atualmente, copiou o futebol brasileiro. Diz isso sem nenhuma vergonha, que é o Barcelona. Copiou. A Alemanha, campeã de 2014, falou, não, a gente se inspirou no Brasil. A gente perguntou, quando a gente levou aquela porrada na final pro Brasil, a gente perguntou o que a gente pode fazer. E o Vasco é parte disso. 116 anos é muita coisa. E olha onde o Vasco levou o futebol brasileiro e olha onde o Vasco chegou. Mas aonde o Vasco tá no atual momento, né? Aí sim. E aí dá todo o direito do Sheik chegar e sapatear na cara do Vasco. Não dá o direito, mas ele Lucas, começa a se achar. Futebol. Provocação é futebol. Se você gosta, você tá sendo contraditório falando que não dá o direito, né? Não, pera aí. Não é que não dá o direito. Ele pode muito bem exaltar os feitos dele, os títulos dele que são grandiosos. Para 5 anos, monstruoso que ele conquistou. Isso aí eu não vou nem tocar nisso. Assim como pra mim, dá o direito dele... Enfim, é uma assim, forma bem humorada de provocar. Eu concordo. Não vejo, o Sheik foi errado na declaração dele desde o começo. Mas falou besteira, não é que tá errado, mas nessa aí ele perde. Porque, se eu tivesse 116 anos, cara, não tem. Então exalta os últimos 5 anos. Ele podia falar, nos últimos 5 anos que eu tô aqui, eu vi o Vasco cair 2 vezes. Entendeu? Eu vi o Vasco perder pra mim, a gente eliminou eles em Libertadores. Podia falar isso. Agora, querer comparar 5 anos com 116 de Vasco, o atraso, quem vai levar é ele, né, o Vasco. Resumindo, o Sheik provocou e perdeu. Nesse caso, respondeu, deu uma resposta muito boa. Mas que ele tinha que se medir no momento atual, não nos 116 anos. Perdeu é uma relação, uma interpretação muito pessoal, né? De perdeu ou ganhou. Com certeza, a torcida do Flamengo vai achar que ele humilhou, que ele mitou, né, Lucas? Aí o Eurico ele vai falar assim, mas você ganhou o Mundial. Aí o Eurico pode falar, mas os flamenguistas não podem comemorar, porque ele não ganhou no Flamengo, ele ganhou no Corinthians. Aí fala, vocês não podem gozar com um dos outros. Dá muito pano pra manga, né? Vai longe, né? Vai longe. O legal é o pano pra manga, isso. O legal é o pano pra manga. Mas o Eurico respondeu bem, dizendo que o jogador não pode se equiparar com instituições. É fato. Mas por mais jogadores e por mais dirigentes... dirigentes eu... Enfim. Mas por mais episódios assim, né? Pelo futebol. Concordo, é legal que tá demais. Muito sem graça, muito chato. Como o Muricy Ramalho diz, tá chato pra caramba, muito politicamente correto, tá chato pra caramba, pô. Então, às 7h47... Vamos para mais um intervalo Salvador Rangel, porque não temos tempo a perder, temos muito a falar aqui no programa e, claro, o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Antenados na Jogada, e nós torcemos... Sem parar. Nós torcemos sem parar. Rodrigo se adiantou um pouquinho. Rodrigo se emocionou. Mas então vamos lá, Salvador, hoje voltamos já. Até 8h15. Boa noite, você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where I'm all on it. We get the party going, liquor flowing, this is fire. 50 and Jeremiah, #1, there's nothing higher. Won't you go and get it? I see you, baby. Work it, drop it down like it's nothing. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 7h50, voltamos com o São Gonçalo Sport Show e você ouviu Jeremy com 50 Cent, Down on Me. E agora Rômulo Diego Moreira vai continuar, na verdade, o assunto Eurico Miranda, o assunto Vasco da Gama. Tem mais coisa de Vasco da Gama com o Eurico Miranda falando de Roberto Dinamite aí, Rômulo? Tem sim. O Eurico, na coletiva de hoje, ele fez uma acusação muito grave. Ele falou que deixou o Vasco com... E isso é uma coisa interessante, né? Ele afirmou que deixou o Vasco com 192 milhões de reais em dívidas. Então, que já é muita coisa, né? Para que ninguém seja inocente. Mas ele está afirmando que
A gestão do Roberto foi irresponsável e, para ser mais exato, criminosa. Ele disse que levou o Vasco a ter uma dívida de 608 milhões de reais. Ou seja, triplicou a dívida. Exatamente, só que triplicou num espaço de 6 anos, né? O que é muito complicado. E ele fez uma... Seria uma grande conquista, né? A única coisa que o Vasco conquistou de Não, fato foi a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que não é uma Libertadores, que não, Não, é Copa do Brasil nenhum pro brasileiro, Vasco né? não é uma coisa absurda, não. É nível de Vasco. O Vasco tem outros torneios muito maiores que isso aí. Verdade. Agora, ele falou que, por exemplo, que o Vasco assinou confissões de dívidas tramando com advogados de forma irregular, porque essas Tramóias. Exato. Essas tramóias todas, você tem que ter o vice financeiro do clube assinando também, e que só tinha assinatura do Roberto, e que isso é anti-estatutário. Agora, o que eu acho que o Eurico tem que fazer... A primeira coisa ele já fez. Isso eu concordo totalmente. Você tem que contratar uma auditoria independente pra ver como você tá pegando o Vasco e mostrar pra todo mundo. Olha só, eu estou pegando isso daqui. E a segunda coisa é provar. Olha só, eu entreguei com isso, o Vasco agora tá assim, porque também depois vai ficar nas costas dele. Ele já tem um filme queimado. A auditoria tem que ser independente. Exatamente. Você falou uma coisa perfeita, Rômulo. O cara afirmou, eu deixei o Vasco com uma dívida X. O cara me entrega com 6, 4, 5 vezes mais. Como é que tu vai provar isso? Não, porque senão é especulação barata. Você tem que provar, você tem que chegar lá com do Eurico, documentos. soa como propaganda isso. Exatamente, porque senão fica muito apelativo. Não, ele tem que provar que a dívida aumentou de maneira absurda. E ele falou, por exemplo, que não tá montando um time melhor porque ele teve que pagar ainda dívida do Tenório, dívida de Montoya, dívida de Sandro Silva, Éder Luiz, jogadores que do passado. Mas isso todo presidente reclama. Mas eu acho que é isso, ele tem que chegar lá e provar com documentos. Olha só, é assim que eu estou recebendo o clube, com 608 milhões de reais em dívida. Então uma acusação muito grave que ele fez. Ele falou que a gestão fiscal do Roberto Dinamite foi criminosa. Vamos ver, vamos continuar vendo as cenas dos próximos episódios desse capítulo aí triste na história do Vasco, né? Olha, tem uma coisa bem interessante aqui, o blog Olhar Esportivo, Olhar Crônico Esportivo do Emerson Gonçalves, ele fez uma tabela aqui, postou uma tabela que baseia a dívida geral dos clubes dividida por cada torcedor, né, pelo número médio de torcida, de acordo com as pesquisas tanto do Lance Ibope em 2013 e do Datafolha em 2014. Então, para pegar o exemplo do Vasco, que hoje, segundo a dívida estimada é de 596,6 milhões, né? 596,6 milhões, tem mais ou menos, cada torcedor do Vasco deve R$ 67,80, R$ 67,80. Mas ainda é pouco, não é? Tem times que o torcedor deve mais aí nessa tabela. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo tem 845,5 milhões de reais em dívida, quase 1 bilhão, hein, Lucas? Que Meu coisa, Deus. hein? Isso aí, amigo. Só Sabe um banqueiro quanto, ajudando. se cada torcedor fosse, olha só, cada um vai pagar o que a sua parcela, vamos dizer, entre aspas, né? E vai salvar o Botafogo da dívida. Sabe quanto é que cada um teria que pagar? Diga lá. R$ 222,50. Nossa. Mas aí quem tem que explicar é o dentista, né? O antigo presidente. É muito fácil receber o cheque em branco, aí 3 anos depois você vai seguir a sua vida e o Botafogo segue quase falido, o Vasco também. Acabado, assim é muito fácil, pois é. né? Para continuar nos clubes cariocas, Fluminense, 439 milhões e 600 mil, né? 439,6 milhões de reais. E o Salvador Rangel tem que dar quanto aí pra ajudar? Salvador Rangel, você tem que dar, pra salvar o Fluminense, você e, claro, o resto da torcida inteira espalhada pelo país, R$ 122,30. Aí, Salvador, tá bom. Você daria R$ 122 pra salvar o Fluminense, Salvador? Eu vou pensar um pouco ainda. Se o Salvador vai pensar... Ô, Salvador, que é Se isso? o Salvador... Imagina quem mal acompanha o tricolor, que só se diz ser tricolor. Eu vou pensar um pouco, mas eu vou acabar cedendo, porque quem é que não vai ajudar o seu clube, né, nessa situação? Muita gente sabe. O senhor Salvador Rangel é sócio torcedor do Fluminense? Não, eu ainda não sou sócio torcedor. Então, enfim, se não é sócio torcedor, como é que vai pagar pra sanar a dívida? É difícil. Mas o Salvador Rangel é sócio do São Gonçalo Sport Show com a equipe dos Antenados na jogada. Isso sim. Isso ele manda bem. Isso ele manda muito bem. E a bem. gente não tem dívida. Aqui o Salvador não tem que pagar nada. É verdade. Então, o que ele ganha aqui é só, na verdade, só bônus, né? Claro, dando a força de trabalho dele, que é muito importante, né, Lucas? Exatamente. Pra fechar, o Flamengo
Não é pra fechar o Flamengo, não, tá? É Ah, só tá, pra fechar os dados com do os dados Flamengo. com o Flamengo, sim. O Flamengo deve, segundo o último levantamento de 2014, 697 milhões e 900 mil, né? 697,9 milhões de reais. E aí, Lucas Haddad, sabe quanto é que seria pra cada rubro-negro carioca? Posso chutar? Pode chutar. 50 centavos. É tão grande a torcida? Com os 50 centavos acaba isso aí. 50 centavos cada um? Não, mas vamos lá, pode dizer. R$19,94. Tá barato. Isso aí é um lanche ali. Um trio de lanche de um fast food. É o seu suco aqui, Lucas, quase? Não, meu Aqui suco do é lado? metade disso. Ah, sim. Mas já, dois dias de suco, né? É, 2 dois dias, dias de 3 suco. dias de suco. Mas, ô David, sabe qual seria a solução pra isso? Pode falar. Responsabilizar os dirigentes. Aliás, O Flamengo faz já. coisa que o Flamengo já tem no Exatamente. seu E seu estatuto. Essas mudanças do Proforte agora estão visando isso. Parece que essa mudança vai trazer isso lá na lei federal, né? Na lei MP do futebol, né? Exatamente. E isso já ajudaria muito a evitar futuras dívidas, né? E o Palmeiras? Tem um dado do Palmeiras aí? Tem o dado do Eu quero Palmeiras. saber isso. Aliás, muito bem lembrado pelo Mauro César Pereira aqui no programa de sexta-feira, que ele falou que o Palmeiras hoje vive uma situação muito mais confortável porque o próprio presidente, né, o Paulo Nobre, emprestou 100 milhões de reais pro Palmeiras. Você sabia disso, Lucas? Olha, eu já sabia que tinha emprestado dinheiro, não sabia qual era a cifra 100 exata. milhões de reais. Foi até mais, viu? Foi até mais, né, Dizem que Rodrigo? chegou a 160 milhões de reais. Aí, tá vendo, Lucas? Ó, tá vendo? Não sabia a cifra exata. Eu não sei se é exatamente 160, mas dizem que gira em passou torno dos 100, disso. né? Passou dos 100. Passou dos 100. Ô, Rodrigo, você é amigo do Paulo Nobre? Não, eu só acompanho o futebol de São Ele não Paulo. pode me emprestar nada, não. Aliás, que amigo, né? É, Se fosse amigo. Pô, se eu fosse- Não, se bem que tá certo, Rodrigo. Mesmo que você fosse amigo dele, tem que falar a verdade. E as Realmente. dívidas, Se eu fosse, eu vamos lá. tava feito. Jornalista tem que ser independente da amizade. Não, Lucas? Claro. Então, Agora só mais um detalhe. só posso passar os dados do Palmeiras aqui Não, antes? beleza, então, passa os Então, dados do Palmeiras. Palmeiras deve hoje 332 milhões e 700 mil reais. 332,7 milhões. E sabe quanto seria pra cada torcedor pra sanar essa dívida, Lucas? Diga lá. Seriam, né, R$ 28,68. Também é pouquinho, né? É, nada. Muito bem. Então, só como fazer um comentário aqui que, baseando-se nisso que você acabou de explicar, o Flamengo lançou uma campanha que completou exatamente agora, semana passada, 1 ano, então 1 ano e 1 semana, né? Chamada Fly em Dia. E durante 1 ano, essa campanha conseguiu arrecadar cerca de 700 mil reais. Só uma... Pra pagar as dívidas pra com pagar a as receita, dívidas, né? pagar as dívidas. 700 mil reais em 1 ano, um clube como o Flamengo. Só pra As gente ter dívidas uma fiscais noção. com a União, não é isso? É isso, né? Trabalhistas, fiscais e tal. Trabalhistas, não, acho que é só com a União. É só com a União? Só com a União, se não me engano é só com a União, exatamente. Tem uma conta lá, um DARF que o torcedor tira, é uma coisa assim, vai lá no banco, qualquer agência bancária de qualquer banco e paga. É uma iniciativa até que foi pensada e idealizada por um torcedor, inclusive, por um grupo de torcedores, não pela diretoria. Bem interessante, né? Poderia ser exemplo para outros clubes também e até, claro, para a torcida do Flamengo aderir de uma forma mais intensa. Então, só terminando aqui essa tabela, também dá a receita por torcedor, uma média, né, de receita por torcedor anual dos clubes. Então, Botafogo, cada ano, o torcedor do Botafogo teria, né, vamos dizer, se fosse, enfim, dividir a receita do Botafogo para cada torcedor, daria R$43. Do Vasco, daria R$14,68. Pode seguindo. Do Fluminense, daria R$31,36. E do Flamengo daria R$9,91, Lucas. Tá vendo? Barato. Tá vendo? Porque quanto maior a torcida, né, menor. Divide, a conta é mais dividida. O bolo tem que ser muito grande, né, pra, enfim, dividir, dá pra todo mundo, né? Tá, exatamente. Então, muito bem, Salvador Rangel, tá na hora de falar do Botafogo de Futebol e Regatas, às 8 horas em ponto, hein? Cadê o Malagueta, hein, Lucas? Tá tocando aí, ó. Seu violino. Mas está gravado, não é o Malagueta aqui. Então... Cadê o Malagueta com a gente aqui, falando Vai puxa saber. vida, puxa vida. O que eu sei é que o Botafogo ele vai ter que enfrentar sábado lá no Arrua do Santa Cruz. Pedreira. Pedreira é o Botafogo que é líder, né? Exatamente. Líder isolado, né? Com uma série de empates, o Botafogo que não vem muito bem das pernas nos últimos jogos não, né, Lucas? Ainda assim é líder com 2 pontos de diferença pro segundo. E, David, sabe quem deve estrear, quem pode ter chances até de já ser titular? Só completando a informação, o Botafogo que não vence há 1, 2, 3 jogos. A última vitória foi em casa, no Engenhão, no Nilton,
contra o Náutico por 1-0 no dia 18 de julho. Já vai aí bastante tempo, quase 15 dias. Pode falar, Lucas. Mais de 15 dias. Neilton tem chances de ser titular. Já chegou, já vai ganhar. Mas é lógico, quem vai jogar não tem atacante. Acabou os atacantes. Ué, mas aí que tá. Não é que acabou os atacantes. Tava jogando lá com a molecada, né? É, só o Luiz Henrique. Luiz Henrique só o único lá centroavante. Não, isolado. mas o Neilton não é centroavante. Ele não é de velocidade? Ele joga nas duas, não. Ele É só de de velocidade. velocidade, O Rodrigo tá falando É que um é só de GG, velocidade. um Sassá ali, né? É, o GG é um pouco mais recuado, né? O Sassá que joga mais pela frente. O Neilton, inclusive, no começo da carreira, foi chamado de novo Neymar. A gente falava isso aqui. Só que Verdade. aí se provou ser o Neilton, né? Não o Neymar. Meio Neymar, nem isso, né? Agora, David, eu tô preocupado com o Botafogo. Se nós pegarmos só o mês de julho, esquece tudo, só vale o mês de julho. Você sabe qual seria a classificação do Botafogo na Série B? Pode falar. 10º colocado. Fora do 10º G4. colocado? Meio de tabela. Ou seja, o Botafogo vem caindo. Queda livre, né? Queda livre. Praticamente e queda só livre. não foi ultrapassado. Mas é líder. É líder até quando? 2 pontos. Os outros estão crescendo. Ou não, né? Os outros não estão conseguindo passar. professor, tem gordura pra queimar, Não, tem 2 A pontos. gordura já queimou. Não tem mais gordura nenhuma. Tem coisa gordura, ruim. o Rômulo. Tem 2 pontos. Sabe 2 pontos do líder. Não, mas sabe qual é a coisa ruim Sendo aqui? que o Botafogo... Cadê a tabela da Série B? Tá com ela aí? Então, o Botafogo tem tanta gordura pra queimar, tem 2 pontos mesmo, porque o quarto colocado, o América de Mas Mineiro... sabe qual é a coisa ruim? Aí, tem um detalhe ruim. O Botafogo tem 2 pontos do segundo. Mas, pra sair do G4, é os mesmos 2 pontos. Exato. Se Esse é o perder, já problema. pode ficar lá em 5º, 6º. O Botafogo não disparou, não é que a gente não alcançou o Botafogo, não. O Bolo alcançou o Botafogo. Bolo Exatamente. alcançou. Tá embolado. O Botafogo já é líder. Ele pode acabar a rodada fora do G4 até. Exato, a gente vê o Paysandu em 6º colocado, na E 6ª pode colocação, alcançar ele. com 27 pontos. 3 pontos a menos, uma vitória, né? Pois é. E mais do que nome, o que me preocupa no Botafogo é ver o Botafogo e o Luverdense, com todo respeito ao Luverdense. Mas o Botafogo não conseguiu dominar o Luverdense em casa, não conseguiu impor o seu jogo. Foi o que a gente já tinha comentado aqui. Era óbvio que contra o Criciúma em casa seria um pouco difícil, tá trocando de técnico e tal. Mas, cara, quem é o Luverdense? O Luverdense, É o vou dizer pra 16º vocês, colocado, é o prazer. time que tá brigando pra não cair. E o Botafogo não 17 conseguiu pontos. dominar, De não conseguia Lucas do Rio criar. Verde, Mato Grosso. O Botafogo não conseguia criar. Não conseguia criar nenhuma chance, não conseguia dominar, não conseguia impor o seu jogo. O Lucas tá de verde hoje. É você, o Luverdense, Lucas? Não sou eu. Pois bem, vai lá, pode seguir. Mas é isso, o Botafogo me preocupa e o Botafogo hoje acabou afastando 5 jogadores, né? Cidinho, Jefferson Paulista, Andreazzi, Milton Rafael e Sidney. Famosos Kens, né? O único que foi usado uma vez ou outra foi o Cidinho, mas o resto ninguém mais. E assim, falando agora de jogadores, eu falei que o Neilton pode ser titular, perfeito? Sabe quem pode barrar o seu primo, Luiz Henrique, David? Ah, meu irmão. Seu irmão? Ah, já é irmão? Eu tinha falado que era irmão, né? Não Então sei. tá. Você tá falando que é primo, eu acredito. Tá. O Navarro pode barrar o Luiz Henrique Sharp. Navarro? Aquele que chegou, aquele uruguaio. Eu desci o sarrafo. Que eu não sabia nem... O cara chegou da onde? Quem é esse cara? O cara jogou num time que o Lucas nem ouviu falar, e eu também não. Ele entrou no final e quase fez um gol, hein? Desse jogo aí, contra o Pois Luverdense. não fez, foi 0x0. Não fez, Eu o não quase quero quase, eu não quero só uma gol. ponta. Chega de quase gol, né? Basta o Herrera já no Já futebol basta carioca, o né? Herrera no futebol carioca de quase gol. Ainda mais de sul-americano, assim. E eu vou te ser sincero, eu não botaria o Navarro no lugar do Luiz Henrique, não. Eu também não. Deixaria o garoto lá. O Navarro é outro quem. Igual daquela lista que a gente tava Esse falando. é muito quem, né? Esse é muito quem. Esse é o pior de todos. Você acha o pior? Pô, Não dá pra saber, Lucas, antes do cara jogar, pior né? de todos. que eu Vamos digo- deixar o cara jogar Pô, pera primeiro. aí, eu vou atrás aqui de novo do currículo do Navarro. Você Meu quer Deus, vai demorar brincadeira? 3 anos. Não, Deixa pra amanhã, Lucas. mas não, sério, gente, eu já pesquisei o currículo do Navarro. Jogou nos times Bs do Uruguai aí, uma opção de time desconhecido. Não é que ele teve passagem num time melhorzinho, não deu certo, volta pro ruim, não. Meu pai do céu, não dá, gente. Deixa o Luiz Henrique. E lembrando que o Luiz Henrique fez o gol contra o Bahia, né? Do empate. Foi. Contra o Bahia. Empate 1-1. Agora, quando eu vi o Sassá, meu Deus, o Sassá não tá jogando nada. Ele vai ter que colocar o Neilton, tem que entrar pra ontem. Mas o Sassá já jogou alguma coisa algum dia? Exatamente, esse que é o problema, né? Aí é aquilo, né? Por que o Botafogo se desfez do time todo? Marcelo Matos, o Pimpão... Marcelo Matos era muito claro, né? A questão salarial que tava acima do teto, bem acima do teto. Bem acima do teto, né? Mas o Botafogo montou um time pra ganhar, assim, com sobras da Série B e Rômulo, tá remontando. pra o falar time. do Botafogo aqui, é obrigação lembrar do que a gente acabou de falar no assunto anterior, da dívida total do Botafogo Exato. de 2014, né, final, dezembro de 2014, quase 900 milhões de reais. É o que Rômulo, mais deve no país. 900 disparado. milhões de reais, é muita coisa, é muita dívida.
dos 5 times que mais devem no país, dos 4, né? Todos cariocas, dos 5, né? E incluído o Atlético Mineiro. Então o futebol carioca embaixo nisso. A administração ó o currículo responsável. do Navarro. Fale o currículo do Navarro. Defensor Sporting do Uruguai. Defensor. Isso, mas isso em 2009. 42 jogos, ficou lá 6 anos, jogou 42 vezes, fez 22 gols. Ótima média. Uma média Excelente. acima de 0,5 Mas gols. isso acaba em 2009. Aí 2009, 2010. Lá se vão 6 anos. Ginásio Esgrima La Plata, 2009, 2010. 9 jogos, 2 gols. Godoy Cruz, 38 jogos, 8 gols. Aí já começou a decair. Vai piorando. Aí voltou pro Defensor, 4 jogos, 1 gol. Aí tava no Cobressal, de empréstimo. Isso aí eu nunca ouvi falar. Cobressal é aquele primo do Cobreloa. Ah, tá. O Cobressal acho que é um é de minério, o outro é de outra exploração e tal. Mas tem a ver com Deve isso, é ser de de alguma sal, empresa. Pode ser de sal. E agora o Botafogo em 2015. Vocês são muito cultos, hein? Não, É o mas Lucas o que é, né? O Cobrelô e o Cobressal tem a ver com isso. Eu vou pesquisar aqui. Pode seguir o jogo aí, David, por favor. Que coisa, mas então, Sassá não tá jogando nada, prossiga, Rômulo. Então o Botafogo perdeu uma grande chance de refazer sua gordura empatando 2 jogos em casa, né? Empatou com o time do Pet, empatou agora com o Luverdense. Com o Luverdense é que é o pior, porque o Luverdense é um time muito ruim. É o tipo de time que o Botafogo tem obrigação em casa de dominar o jogo completamente e ganhar com facilidade, razoável facilidade. E só lembrando o público, né? Foram cerca de 11 mil, né? 10 mil pagantes e 11 mil e poucos presentes. Então, a torcida também tá um pouco bem desconfiada, né? A torcida do Botafogo faz aquilo que as outras torcidas, quando os clubes grandes são rebaixados, a torcida do Botafogo não faz aquilo que as outras fizeram, de comprar aquele barato, aquela briga, né? De encher as casas, encher os estádios. Não tem feito isso. Tivemos vários exemplos aí do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, Grêmio. todos lotando seus estádios durante a volta pra Série A. Mas foi desesperador ver aquele fim de jogo do Botafogo e do Luverdense. A pressão do time mato-grossense no final. Algo incrível. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não acreditava no que os meus olhos estavam vendo. O Botafogo sendo pressionado pelo Luverdense no fim do jogo e 0-0, né? Não estava ganhando, nem isso. Lucas, me permita voltar de novo naquela tabela para fazer uma comparação? Claro. Então, pode não, deve. Muito bem. Então, o Botafogo que deve 845,5 milhões e tem uma receita total, né, em 2014, por exemplo, de 163,4 milhões. Você vê aí quase 1/8, né, 1/7 da receita, né? Enfim, aliás, a dívida total corresponde a 7 vezes a receita. Flamengo, por exemplo, deve 697,9 milhões, para falar das 2 maiores dívidas do Rio de Janeiro, né, dos clubes cariocas, mas teve uma receita em 2014 de 347 milhões, ou seja, aí praticamente metade, né? De 1/7 vai para metade, é muita diferença, né, Lucas? Sim. Que prova que a situação do Botafogo é desesperadora mesmo, Perfeito. né? Ô, David, foi o que eu falei aqui, Cobressal e Cobreloa são rivais, co-irmãos e rivais. Um é de minério, o outro também. Lucas Haddad também é cultura. Só que muita cultura, não é pouca, é. não, muita. Às vezes é um pouco chato, mas ele é muita cultura. Só que também. é a região... Mas é bom. O Cobressal é da região do Atacama. Já o Cobreloa, ele é da região de Calama, acho que é Calama. Aonde você tá vendo isso? Tô aqui olhando no site do clube. Entendi. Eu não sei se é Calama, acho que é Calama mesmo. Acho que é Calama. Um é de Atacama, outro de Calama. E os dois exploram minérios. Os dois são chamados de mineiros. Mas não são Atlético nem Cruzeiro, né? Não. Longe disso. E um é Cobressal, o outro é Cobreloa. Muito bem, então, pois é, às 8h10 chegou a hora de mais um intervalo. Salvador Rangel, está na hora. E claro, todos nós estamos no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada, e nós torcemos sem parar. E nas ondas da Rádio São Gonçalo FM, estaremos juntos até que horas hoje, Lucas? Até as 8h15, gente. Ou seja, temos mais 5 minutos de programa. Então, vai que vai, Salvador. Voltamos já. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço!
Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. Então, às 8h13, 8 da noite mais 13 minutinhos, voltamos e vamos, né, Salvador? Direto para os destaques finais. Eu começo imediatamente com você, Lucas Haddad, comentarista da Verdade. David Sharp, meu destaque final vai para o Chelsea, que vai aumentar a oferta por John Stones. Olha só, hein? O zagueiro do Everton. Vamos ter que trazer o Mauro César aqui de novo. Pois é, enquanto o seu querido Gerson vai sair por menos de 15 milhões de euros, porque ele não quer ir para Roma, ele que tá mandando, tá de mimimi, ou seja, não pode valorizar a maior oferta. O John Stones, o Chelsea ofereceu sabe quanto agora, David? Quanto? Me diga. 30 milhões de libras. Que 160 milhões de reais. É pra rir ou pra chorar, Lucas? Olha, eu não sei. Eu sei que o John Stones tem menos jogos no Everton do que o Gerson no Fluminense. E é mais velho. Inacreditável. Então, com isso, passamos a bola. Pedir. É justo o Gerson sair por 40 milhões de reais. Lucas, não diria alguém que o mercado, que a economia deveria ser regulada por si mesmo, por si própria? Uma mão, assim, como é que se fala? Uma mão que se autorregula? Olha, eu vou lhe falar uma coisa, isso aí não tem cara de mão que se autorregula, não. Isso tem cara de viralatismo. Algo parecido com o Neymar, será? Com certeza. Também pode ser isso, fugindo do fisco. Não, o que eu entendo que o Lucas tá querendo dizer. O importante aqui nesse caso não é o Chelsea oferecer 30 milhões de libras pelo John Stones, né? É. Não é isso. O importante é o Fluminense pedir tão pouco pelo Gerson, né? É exatamente isso. O Lucas não quer. Avalia o mercado, tipo assim. O Lucas não quer, olha só, Chelsea, você tem que oferecer menos pelo John Stones. Quero. O Lucas quer que ofereçam mais pelo. Eu quero que o Fluminense valorize mais. Já que o mercado se autorregula, pra usar isso aí, o que não é verdade, o que regula o mercado é a moral, mas eu não vou entrar nisso aqui, isso aí é São Tomás de Aquino e tal, o que for, eu vou aqui falar. O Fluminense tem a obrigação de falar, opa, a janela de agora tá aberta, vamos ver por quanto o nego tá negociando. Aí eles vão olhar, peraí, tem um zagueirinho inglês, que estão oferecendo 150 milhões de reais nele, ele tem menos jogos que o Gerson, e é mais velho, porra, a gente pode pedir muito mais do que 40 milhões de reais, 50 milhões de reais. É isso. Então o Fluminense tem que se atualizar com o mercado. Meu destaque é esse. Muito bem. Então, Rodrigo Serpelloni, a sua vez. Seu destaque final. Boa noite, seu destaque final. Boa noite. Eu ia falar de um valor que seria absurdo, mas agora não vai ser mais depois do John Stones aí, né? O Di Maria foi contratado pelo PSG, foi anunciado oficialmente hoje. A imprensa europeia diz que a venda foi feita por 63 milhões de euros, ou 240 milhões de reais. O argentino saiu do Manchester United, onde não teve uma boa passagem, digamos assim. Caiu muito, né, em relação à passagem dele pelo Real Madrid, foi uma queda brusca, né? Demais, muito. Chegou a hora do destaque final do RDM, Rômulo Diego Moreira. Bom, duas coisas. Meu destaque final, o primeiro é duas do Flamengo. O primeiro, o Flamengo vai devolver o Bressan pro Grêmio. Adeus, Bressan. O Flamengo liberou tranquilo. E o segundo é uma comparação aqui muito rápida do Cristóvão com o Luxemburgo e com o Jaime após 14 jogos. O aproveitamento melhor de todos, sabe qual é, Lucas? Diga pra mim, diga para nossos ouvintes. É do Luxemburgo. O Luxemburgo, com os primeiros 14 jogos, venceu 8, empatou 3 e perdeu 4. 64%. Depois veio o Cristóvão com 57%, venceu 7, empatou 1 e perdeu 6, perdeu bastante. E depois o Jaime com 55%, 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Foi me tirar o meu projeto? Eu falei que eu sou melhor com os caras aí, pô. Mas o projeto dele inspirou quando... O David Sharp pediu minha saída aí, ó. O que aconteceu agora aí? O projeto dele inspirou quando ele perdeu aquela semifinal ridícula pro Atlético Mineiro por 4-1. Verdade, perdeu todo o prestígio. Concordo não, Romulo, colocando, meu Deus, Elton e Matheus Bebeto, filho do Bebeto. Onde é que tá o Matheus? Aquilo ali foi dose. Onde é que eles estão? Foram dispensados depois daquilo, meu Deus do céu. Então, pra terminar, o meu destaque é o seguinte, na disputa por popularidade, R10, sabe quem é R10, Lucas? Sei sim. Então, ele ficou à frente do Guerreiro no Brasileirão, hein, Lucas? Em estudo feito pela FGV,
né, analisou menções aos atletas e clubes nas redes sociais. Em apenas 20 dias, o craque foi citado 450.900 vezes no Twitter e liderou o ranking de julho. Ou seja, Ronaldinho Gaúcho ainda é mais popular que o Guerreiro, Lucas. É, o Guerreiro, ele não acabou o caô, não. Não acabou? Não, o caô acabou agora aí. Você dando o fato que o Ronaldinho é mais popular que o Guerreiro. Quem acaba com o caô é o Ronaldinho. É, mas em campo o Guerreiro tem verdade. acabado mais com o Mas caô. é né? acabado Não, mas com o gol de verdade. Ronaldinho já Isso foi o melhor do mundo, né? Não tem nem comparação. Verdade. Não, mas o Guerreiro Nível agora... de marketing não tem nem comparação. Ele deu Mas um- hoje em dia, né? Não, a nível de futebol, o Guerreiro é muito melhor. Ele melhorou demais o time do Flamengo. Ele encaixou como uma luva. Então podemos ir embora, Lucas? Devíamos ir embora. Se não Que for com pena, a eu gente. ficaria aqui até as 9 da noite, até 10, até 9 do dia, até de amanhã. Enfim, 9 da manhã. Às 8 horas e 18 Até minutos. 9 da manhã, se você trouxer uma cerveja, eu fico aqui. Será que nossos ouvintes aguentam a gente até 9 da manhã? Acho Não que não, aguentam né? não, vamos embora. Então, às 8 horas e 18 minutos, chegou a hora do São Gonçalo Sport Show pegar a estrada. Chegou a hora do Podolski acordar aqui, brincar com a gente, o cachorro do programa, o mascote do programa. Então, muito obrigado, Rômulo Diego Moreira, o RDM, Obrigado. o comentarista de nome, Rodrigo Cerveja e bolinho Cepeloni, de bacalhau. Salvador Rangel, o comentarista não, o operador, que é bom pra Dedéu, valeu mais uma vez, Falou, fortalecendo, sócio fundador aqui do nosso programa, e Lucas Haddad, comentarista da verdade. Valeu, gente. Obrigadão pela Chegou a audiência. hora de pegar a estrada e você ouviu o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada, nas ondas da rádio São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome. Então, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, se Deus quiser. Vai que é tua, Léo.